Queridos, eu quero ser muito objetivo nessa manhã, por algumas razões. Por exemplo, há mais gente do que nós podemos acomodar, graças a Deus por isso. Temos experimentado um crescimento saudável e hoje nós estamos com 160 adolescentes fora do Recife num acampamento. Uma outra razão é que temos algumas coisas muito bonitas e boas para acontecerem hoje também, e até porque eu estou vivendo um momento de rica emoção para a minha vida, porque logo mais vou batizar minha neta, e vocês vão ter o privilégio de ver minha neta nessa manhã, viu, Mário? É uma alegria muito grande, então eu estou querendo correr para que isso aconteça. O texto que acaba de ser lido pelo reverendo Jair Medeiros, ele fala de um jovem que viveu uma agonia tremenda na sua vida. Daniel, um nome que traduzido significa Deus é meu juiz. Essa história começa, queridos, quando a superpotência política, econômica e militar daqueles dias, Babilônia, que estava situada onde hoje é o Iraque, fez uma campanha de expansão inimaginável e atingiu em cheio a nação de Israel. E eles promoveram um genocídio seletivo e resolveram levar também cativos para a Babilônia jovens, a fina flor, a elite, o futuro, aqueles que representavam todas as vias de progresso para a nação de Israel, aqueles que significavam, na visão dos babilônicos, as probabilidades extraordinárias de Israel firmar-se no cenário das nações. E esta leva de hebreus, que foi carregada para a Babilônia, numa distância de 800 quilômetros, viveu 70 anos de um cativeiro inimaginável. O cativeiro egípcio, onde Israel viveu 435 anos, foi longo do ponto de vista cronológico. O cativeiro babilônico de 70 anos, cronologicamente falando, foi curto, mas em termos de crueldade, de técnicas de destruição, de humilhação do ser humano, de dor e sofrimento, foi infinitamente mais doloroso. E quando esses jovens, para falar agora dos quatro, chegam à Babilônia, algumas medidas iniciais são tomadas, porque eles eram conhecidos, eles eram uma referência de fé, de compromisso. Não essa fé que se sente ou que se quer ter hoje, de arrepio, de emoções, de êxtases, de excitações, de frenesi, mas uma fé calçada naquilo que se cria, não necessariamente no que se sentia. Hoje nós vivemos uma época sociologicamente chamada de hedonismo, e as pessoas buscam prazer. Vale tudo para se ter prazer, vale tudo para se viver prazer. E ainda domingo eu disse aqui, há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. E o caminho do prazer transgressor passa por aí, e era isso que eles queriam viver. E esses quatro assumiram um compromisso. Eram jovens e não eram feitos de qualquer outro material. Não eram feitos de titânio, eram de carne, osso, pele, nervos, com todos os desafios e apetites que a juventude carrega consigo. Quando eles chegam em Babilônia, os babilônicos, que não eram senhores do mundo à toa, eram senhores do mundo porque eram capazes, trataram de promover um processo de desconstrução na vida deles, para que eles fossem perdendo paulatinamente o vigor espiritual. A primeira medida foi promover uma crise de identidade.
O nome dos 4 era Daniel, Ananias, Azarias e Misaías. Esses eram os nomes hebraicos. A primeira medida do governo em Babilônia foi mudar o nome para Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar, que não à toa eram nomes de divindades pagãs babilônicas. Babilônia era conhecida como a terra do sincretismo, de um espiritualismo tremendo. Era a terra das torres de observação do universo, do mundo que se podia ver. Era a terra dos magos. Ali proliferavam todos os tipos de misticismo que se puder imaginar. E a primeira medida foi essa: pegar os 4 jovens fiéis, sérios, comprometidos, e mudar o nome para gerar uma crise de identidade. E mais, esses 4 nomes eram nomes de divindades pagãs. Contextualizando, é como se chamasse Daniel e dissesse: a partir de hoje, a sua identidade está destruída, os seus documentos agora serão mudados e o seu nome será, de agora em diante, Exu. Os outros receberam nomes correlatos. Contextualizando, era como se um tivesse agora o nome de Tranca-Rua, o outro não sei de quê, o outro Pai Ogum, porque havia uma tentativa de desconstruir a identidade, porque os babilônicos, já naquele tempo, 600 anos antes de Cristo, já tinham noção exata do perigo que é a pessoa não saber quem é. Quando nós não sabemos quem somos, nós passamos a ser qualquer coisa que digam que nós somos. Lewis Carroll disse, quando escreveu Alice no País das Maravilhas: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Pode ser à direita, à esquerda, para frente, para cima, para baixo. Você não sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar. Quem não sabe quem é, qualquer identidade vinga. Talvez por isso Jesus de Nazaré, quando dirigia-se às pessoas, fazia questão de firmar a identidade. Por exemplo, ele sempre chamava Pedro de Simão, filho de Jonas. Como se dissesse: você tem origem, você tem berço, você tem um caminho, um nascedouro, você não é um acidente. E essa é a primeira tentativa. E hoje nós vivemos de uma forma muito sutil, pela força da mídia, pelos condicionamentos da mídia. A meninada hoje já começa quase que a se tornar holograma. As novelas, por exemplo, têm esse poder de influência tremendo, e o menino já na adolescência, a menina começa a viver uma realidade que não é a dele. Ele se projeta naquilo que vê e vai perdendo o fundamental na vida, que é a sua identidade. Quando vão a João Batista, que estava pregando no deserto, a pergunta primeira que eles fazem é a seguinte: quem és tu? Querem saber se ele sabe quem é. Querem ter certeza de que aquele não é um caniço agitado pelo vento, que vai ser o que digam que ele deve ser, mas ele sabe quem é e o que é, e por isso conseguiu o que conseguiu na vida. Eu já contei aqui, e está fazendo cursilho este final de semana, a história de uma menina que vai ser palestrante no encontro de jovens desta igreja, que durante anos foi garota de programa aqui na Zona Sul do Recife. Frequentou todos os ambientes. Com as amigas, ela tinha uma casa onde se produzia, e para encurtar a história, numa sexta-feira, depois de atender hotéis 5 estrelas do Recife, atendeu o 5º cliente, voltou, eram 5 da tarde, tomou banho, trocou de roupa, produziu-se, perfumou-se,
E uma amiga disse: para onde é que você vai assim tão produzida? Ela disse: eu vou para o encontro de jovens com Cristo da igreja episcopal. E a outra caiu no choro, derramou-se em pranto. E ela perguntou: o que foi que eu falei para você ficar tão chocada? E diz a outra: agora eu estou certa que você nunca mais volta para cá. Ela disse: engano seu, é um fim de semana, vou conhecer gente nova, arrumar novas amizades. Segunda-feira eu estou aqui, a vida continua. Já são 9 anos, nunca mais voltou. E já trouxe muitas daquelas meninas para a vida com o Senhor Jesus. E conversando comigo, ela disse: eu quero que o senhor e Dom Paulo façam o meu casamento. Ela disse que o Senhor Jesus curou nela 4 coisas que homem nenhum curaria. E uma delas foi a identidade. Ela disse: eu perdi meu nome, eu usava um pseudônimo. E isso foi minando a minha personalidade. Eu já não sabia quem era, eu era qualquer coisa. Eu passei a ter ódio do meu nome, a ter raiva do meu nome. E depois que eu conheci o reino de Deus e fui transformada, hoje eu amo o meu nome. Era isso que eles queriam. Queridos, sutilmente, nós vivemos um verdadeiro bombardeio sobre a nossa identidade. Há pessoas que acham que sendo a outra vão ser felizes. Há pessoas que acham que fazendo uma transferência de personalidade vão vencer os problemas. O que Deus quer é nos abençoar do jeito que somos, para que sejamos o que Ele quer. Deus quer que nós assumamos a nossa vida, a verdade da nossa vida, porque, como eu tenho dito, Ele ama a verdade mais suja, mas odeia a mentira mais perfumada. A segunda coisa que esses jovens enfrentam é a prova que envolve a própria vida. Por um movimento político em Babilônia, houve um encaixe de tramas, e resumindo, esses jovens, primeiro Daniel, foi condenado à pena de morte, a uma das formas de pena de morte vigentes naquele dia. Seria jogado num poço onde estavam leões famintos. Era uma forma de execução. Aqueles animais eram deixados de 7 a 15 dias sem alimentação, para que a fome fosse maior, e diz o texto que eles foram deixados com fome o dobro do tempo normal. Daniel foi condenado a contragosto do rei, é levado para ser jogado ali, é jogado, e diz o texto que frequentemente acontecia daqueles leões já pegarem as vítimas antes que elas chegassem ao solo. Aquilo é fechado, diz o texto, com uma pedra, põe-se o sinete real, o selo, a garantia de que é indevassável, o compromisso de que ninguém pode violar. E no outro dia, quando o rei Nabucodonosor vai ainda penalizado, porque gostava, havia sido abençoado por Daniel, manda que abram logo cedo ao raiar do sol, e ele grita e diz: Daniel, será que o Deus a quem tu serves e a quem tu adoras veio te salvar? E a Bíblia diz que Daniel fala lá de baixo: o meu Deus a quem eu sirvo me livrou da boca dos leões. Há momentos na vida, queridos, não necessariamente com leões, com animais, em que nos sentimos numa cova profunda, ainda que vivos. Não há saída para a direita, não há saída para a esquerda, não há saída para frente ou para trás, não há como contar. A dor é tão grande que não dá para repartir, a agonia é tão grande, as nuvens são tão escuras que você não consegue dividir com ninguém. Há momentos em que se sofre só, como se estivesse numa cova escura, e ainda assim ameaçado do ponto de vista emocional, espiritual, com todas as guerras que a psique humana
pode travar, como eu tenho dito, são psiquismo transitando na mente para lá e para cá, fantasmas, suspeitas, tensões, medos, agonias, é uma cova de leões, e é nessa hora em que a pessoa muitas vezes pede a morte. Porque, como disse Søren Kierkegaard, quando a pior coisa que se conhece é a morte, a pessoa quer viver. Mas quando a pior coisa que se tem é a vida, a pessoa quer morrer. Mas é aí, nesse instante, que o milagre pode acontecer na vida de uma pessoa. A transformação. Porque eu tenho dito, Deus é especialista em virar jogo. Não há jogo perdido para Deus. Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Por isso que há uma diferença entre a verdadeira fé e a religiosidade. A religiosidade julga e condena. O Senhor Jesus diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Muda esse jeito de viver, muda esse estilo de vida, altera essa forma de caminhar. A religião, ela se julga superior. A fé é aquela que diz, como o apóstolo Paulo, eu sou o principal dos pecadores. A religião trabalha com tribunais. A fé trabalha em restauração, em perdão, em reconciliação, em dizer, vamos lá. É uma dízima periódica. Jamais alguém que errou vai ouvir Deus dizer assim, outra vez, de novo, nunca. A mente humana não alcança a extensão do perdão de Deus. Há um salmo inteiro repetindo, a sua misericórdia dura para sempre. Há gente que não se perdoa, mas Deus já perdoou. Há gente que não para de se cobrar e sofre, mas Deus não cobra mais. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a brasinha que fumega. A fé restaura, renova, reconstrói. A fé diz, recomeça, outra vez, em frente. A religião, e essa é a diferença, ela esmaga, ela julga, porque ela vive de aparência, de fachada, de performance, de show, de coreografia. Deus não quer saber quem eu pareço, Deus quer saber quem eu sou. É possível que alguém na internet ou aqui possa olhar para mim e dizer, eu estou numa cova. As lágrimas têm sido o meu alimento, como disse Davi, noite e dia. Asaf, o salmista, sofreu tanto, que ele diz que os seus olhos já não se fechavam para dormir. Houve uma arritmia que tomou conta do seu coração. Ele andava dentro de casa com as mãos erguidas. Tal era o desespero, até que a ficha caiu, e ele diz no Salmo 77, isso é coisa, a minha mente está doente, e começa um processo de cura. Lembrando do que Deus fez na vida dele. Quando Carmen conta a história dela, ela diz assim, eu olho para trás e vejo livramentos de Deus que eu não tinha sequer consciência que Deus estava me livrando. É o que acontece com Asaf. Agora, uma outra coisa extraordinária nesse texto é isso aqui. É que as pessoas que tramaram, que montaram a engenharia contra Daniel, no final de todas as contas, foram elas jogadas na mesma cova, e diz o texto que estas, antes que chegassem embaixo, já foram devoradas. Qual é o princípio? Porque esse texto foi escrito 700 anos antes de Cristo. O que é que isso tem a ver com a sociedade no século 21, de uma tecnologia avançada, massificada? O que é que isso tem a dizer? Isso não é historinha, há princípios aqui. E o princípio embutido aqui é simples. Aqueles que são fiéis hão de contemplar a sua vitória
e a justiça de Deus sobre aqueles que queriam destruir sua vida. O que seria cova para Daniel foi cova para os que tramaram, porque se você ler a história toda, você vai ver que foi uma engenharia perigosa, um alçapão, uma armadilha para destruir aquele moço. Só que no final das contas, e é sempre no final das contas, e eu não sei, eu vou saber disso quando chegar lá, Deus às vezes deixa para agir no limiar, como se estivesse dizendo: você precisa aprender que se depender de você não tem saída, não tem mais jeito, não muda. Já tentou, já chorou, já pediu, já clamou, já fez promessa, já fez voto, mas não vai, repete, repete, repete. E Deus às vezes permite que se chegue ao fim, quando a pessoa diz: não tem jeito, se depender de mim, vou assumir a desgraça. Aí Deus vira o jogo, muda. E há dezenas e dezenas de histórias aqui nesse auditório que eu conheço, de pessoas que estavam absolutamente encurraladas, presas contra a parede, ouvindo o rugido dos que queriam devorá-las, mas que de alguma forma, e não adianta ficar tentando decodificar a forma que Deus age, porque a minha mente não alcança. Deus é imaginativo, criativo, inteligente, sábio, soberano, faz do jeito que quer e não tem explicação nenhuma a dar a ninguém, muito menos a religioso. Não tente botar sapatinho de japonesa em Deus, de geisha, formatar Deus, porque Deus faz como quer. O fato é que se você crê, acabamos de cantar o que seria a sua cova, provavelmente será a cova de quem queria destruir sua vida. O que seria o fim para você será o raiar de um novo dia. E a última coisa, queridos, é que essa história termina com duas verdades. A primeira é que o rei promulga um edito com força de trono, não era como hoje na República, era força do trono, dizendo o seguinte: daqui para frente, todos devem adorar o Deus de Daniel. E o último verso lido diz assim: e Deus tornou Daniel próspero daquele dia para frente. Chegou a ser o terceiro homem na hierarquia da grande nação babilônica. Chegou a ser o terceiro homem, na verdade, do ponto de vista administrativo, ele chegou a ser o primeiro, porque há uma hierarquia contextual, que não vou falar sobre ela agora, que nos ensina que o terceiro seria e era de fato o primeiro. Daniel, que foi levado como escravo, teve a história invertida de tal jeito que tornou-se o líder daquela nação. Quando Deus faz é assim, porque Deus não faz nada pela metade. O que nós não temos é paciência para entender que Deus está trabalhando. Às vezes, quando achamos que está piorando, Ele está trabalhando. Às vezes, quando buscamos a Deus, parece que piora. Eu tenho um amigo lá na Paraíba, um empresário, muito bem-humorado, e ele diz assim: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Calma, calma. Deus não trabalha com internet, dando enter. Deus trabalha com seres humanos, desconstruindo para construir. Às vezes, desfazendo para refazer. O extraordinário é que a Bíblia diz que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. É caminhar não pelo que sente, não pelo que vê, como cantamos, mas pelo que crê. Vai chegar, vai dar certo, Deus vai fazer. E Daniel teve essa grande vitória. Eu queria só deixar isso com vocês nessa manhã, porque
A modernidade tem trazido alguns tipos de pressões sobre a vida das pessoas que nunca se imaginou antes. O estilo de vida, a autossuficiência, o homem entronizado como senhor de si mesmo. Tudo vai bem até que. Tudo caminha bem até que. Hoje, alguém me mandou uma mensagem logo cedo. Acho que foi Jefferson. Dizendo mais ou menos o seguinte: cada um semeia o que quer, mas vai colher o que semeou. E eu lhe desafio a semear na terra sofrida, revolvida, machucada, a semear de agora para frente, de hoje em diante, a palavra viva que o Senhor lhe dá, para que sua vida seja boa, querido e querida, tenha qualidade de vida. Qualidade não necessariamente do ponto de vista material, mas qualidade de vida do ponto de vista interior. Quando a gente vai bem por dentro, geralmente as coisas melhoram por fora. Quando há saúde interior, por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, mas se os teus olhos forem maus, tu estarás em trevas, e se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Eu já contei, eu vi uma estatística assombrosa de que em Pernambuco, há cerca de uma centena de velhinhos com 100 anos ou mais, 97% deles na zona rural, longe da cidade, dos valores, das inversões, dos enganos, de tudo que se chama de modernidade, que gera e tem gerado uma sociedade que não é o que parece, não parece o que é, não é o que fala, nem fala o que é, e mais cedo ou mais tarde essa doença se manifesta. Qualidade de vida é botar uma cabeça no travesseiro e dormir, sem precisar de Ancilívio, Dormonide, Lexotan, Frontal, chá de camomila, chá de alface, garapa disso, garapa daquilo, a família dormindo e você com os olhos desse tamanho por dentro de casa, às vezes fazendo o que está dormindo para não incomodar ninguém. Qualidade de vida é dizer o que disse Davi: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Há muitas histórias, talvez aqui e pelos que me veem pela internet, que são semelhantes à de Daniel. Gente que foi arrancada do seu ambiente, de onde estava instalada em segurança, gente que foi abruptamente arrancada de uma rotina que parecia ser para o resto da vida, gente que foi levado emocionalmente para um lugar distante, gente que foi jogada num buraco, não vê saída, e mais, além de não ver saída, só vê ameaças e perigo, gente que já se deu por perdida e a causa por perdida. Eu gostaria de dizer, porque se eu não cresce nisso, eu não estava aqui. Estaria em outro lugar, mas aqui não. Não iria viver contando historinha. Mas eu quero dizer, o Deus de Daniel é o Deus que está conosco. Especialista em virar história. E quando Deus vira uma história, o passado passou. A Bíblia ensina que o único lugar saudável do passado é no passado. Não congele o passado na mente. Com Deus, a gente vive um dia por dia, as coisas se fazem novas. O Senhor Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Isso é, em outras palavras, viva um dia por dia. Com Ele, a gente entende que nada é fácil, mas a companhia é boa. E com essa companhia nós vamos chegar, queira ou não queira. Deus abençoe vocês, os que nos veem pela internet. E pelo amor de Deus, não deixe que se instale na sua vida
no coração, na mente, na mente. Não deixe que o inimigo tatue a sua mente com essa ideia falsa de que não tem saída. Tem. Não tem para frente, para trás, para um lado, nem para o outro, tem para cima. Mas tem saída. Tem jeito. Há pessoas nos visitando. Eu quero encerrar contando uma história que eu conto de forma recorrente nos cursilhos que participo. De uma jovem que eu conheci, que já não tinha mais saída. Atriz, famosa, foi a primeira atriz a ganhar um prêmio internacional para o cinema brasileiro, Festival Internacional de Cinema em Berlim. Começou a entrar num espiral, tornou-se famosa, rica, e começou a nascer nela um desejo de morte, inexplicavelmente. Quanto mais crescia, mais aquela opressão, aquele abafa chegava, e ela começou a imaginar formas de se matar. Começou a consultar espiritualistas, guru aqui, pai de santo ali. E numa dessas, ela foi orientada e foi ao cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, à meia-noite. Subornou um rapaz que violou uma sepultura, abriu um cadáver e ela comeu as vísceras do cadáver. E piorando, quando ela estava decidida a morrer, ela foi convidada para ir num daqueles dias conhecer no Maracanã o Dr. Billy Graham. Estava pregando o evangelho por ali. E ela disse: pronto, é a hora ideal. 150 mil pessoas, ninguém me vê, eu vou a um banheiro daqueles, corto os pulsos e acabou essa agonia. Botou uma lâmina que a gente chamava de gilete e foi, meio da multidão, anônima. Só que o dia que ela agendou para morrer, Deus agendou para viver. E ela ouviu a palavra, não teve arrepio, não teve emoções, não teve anjo, não teve espetáculo, não teve pirotecnia. Ela creu. Ela simplesmente disse: é por aí. Quando ele falou de Jesus, é como se ela tivesse dito no linguajar de hoje: esse é o cara. Diligente. Tomou uma decisão. Hoje, ela casou com um conhecido meu. Hoje é missionária na cidade de Boston, nos Estados Unidos. O nome de batismo dela é Helena Brandão. Ninguém conhece, mas o nome artístico era Darlene Glória, uma das maiores atrizes que esse país conheceu. Chegou no limiar, lâminas para cortar os pulsos, espiritualidades malignas, quase, mas esse quase foi invertido. E se eu fosse contar a história de gente que eu conheço assim, nós íamos ficar o dia inteiro aqui. Eu quero dizer a você, calma. Deus está trabalhando, fechando boca de leão. Quando você menos esperar, a coisa vai acontecer e um novo dia vai raiar em nome de Jesus. É por isso que estamos aqui. A especialidade do Senhor é essa. E enquanto eu estiver aqui, esta casa será casa de misericórdia, de acolhimento, de socorro, de amor, de perdão. Julgamento é para lá. Creia. E a sua história, querido, querida, vai terminar como a dele. As pessoas vão olhar e dizer: o Deus dela, o Deus dele é maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. Amém.